E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e hoje a gente vai dar continuidade no vídeo que a gente fez sobre os nossos maiores perrengues e hoje a gente vai contar como foi a gravidez, como que a gente está vivendo hoje, lidando com um bebê pequeno. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Bora pro vídeo? Bora lá. Lá no programa, uma das primeiras coisas que a gente foi falar foi de filhos, né? Foi de filhos. E logo a gente entrou no assunto, a Fernanda falou que ela é adotada, e a gente falou, porra, era uma coisa que a gente podia fazer. Então, logo de cara, a gente falou que poderia adotar, e a Fernanda apresentou pra gente a tabelinha dela, e a gente seguiu a tabelinha dela e nem deu tempo de prosseguir com a adoção, a gente logo engravidou nos primeiros meses. Certo? Exatamente. E que fique muito claro aqui, às vezes a gente fala sobre querer engravidar tudo, eu só fui querer me tornar mãe depois dos 35, 36, lá pelos 36, tá? Então é muito comum as pessoas não quererem, as mulheres não quererem se tornar mães. Isso fique calmo. Uma hora ou outra pode acontecer. E se não acontecer também, tá tudo certo. E no nosso caso foi muito rápido da primeira vez, da segunda não tá sendo, então mantenhamos a calma, tudo é na vontade lá de cima. Uma vez grávida, as coisas começaram a mudar. Mudaram para melhor, diferente. É bem diferente. Eu acho que eu tive muitas mudanças de humor e poucos desejos, né? Pouquíssimos desejos, pouquíssimos. Eu não lembro de você ter pedido alguma coisa Não. tipo de grávida, quero comer de madrugada ou um acarajé. Não teve nada disso. Não. Os meus maiores desejos foram sempre comer carne. Eu queria carne de manhã, de tarde, de noite. Então, acho que só isso mesmo, assim, que eu me lembro muito bem. É que eu queria carne, assim. Desejava tomar café da manhã carne, almoçar, tomar lanche com carne. Só isso. E açaí de madrugada, não é? Açaí. A sua dieta foi baseada em carne e açaí. Os desejos, carne e açaí, né? E besterol, né? E fandangos, era muito besterol. Tinha vários desejos de besterol, de doce, não lembro. Coca-Cola, que você não tomava. Coca-Cola não tomava. Verdade. Isso tem a parte ruim, né? Tem a parte ruim. Ganhei 25 quilos. E eu também. Eu não caibo nas roupas que eu cabia antes. E o que você poderia mudar no próximo? Com certeza, o que eu mudaria é esse meu cuidado, porque eu falei assim, ai, nossa, eu quero aproveitar minha gravidez, todos os desejos, todas as vontades, porque eu sempre fui uma pessoa comportada com as comidas, não era algo que me... Então, eu sempre fui comportada, mas na gravidez eu não fui e hoje eu mudaria, seria muito mais regradinha, comeria alimentos mais saudáveis, porque eu senti demais o ganho de peso, principalmente na hora de ter o bem. E depois, mas eu me recuperei, em 9 meses eu voltei ao meu peso, porque a amamentação ajuda demais, né? E hoje estou de volta ao E peso. eu não voltei ao meu peso. Pais, cuidado, não acompanhem as mães, porque a gente se ferra. Quando engravidou, buscou caminhos também profissionais, eu escolhi assim, fazer consultoria de amamentação, consultoria do, que mais? Dos primeiros dias do RN, que mais? Mas antes disso, a mãe tem uma coisa mágica aí, ou a Fernanda estudava sem eu saber, que todo dia ela vinha com uma informação muito nova, que eu não sei de onde ela tirou isso até hoje. E aí o que a gente combinou é que a gente ia buscar o máximo de informações possíveis em todos os lugares possíveis. E a gente tem o privilégio das informações chegarem até a gente. Então a gente recebia muita coisa da internet negativa. Muitos profissionais vieram dar uma força pra gente. Então, como a Fernanda falou, eles foram a consultoria da amamentação. Os primeiros dias com RN, fisioterapia pélvica eu fiz muito, massagem também para grávida eu fiz com uma especialista, isso foi muito importante. Também tentei fazer pilates uma época, mas não era muito o que eu gostava. Eu perdi muito ânimo para fazer atividades físicas, lembra? Lembro. Perdi totalmente, então eu meio que me forçava. Aí fiz um pouco de natação, pilates e um pouco de musculação, mas não me dediquei. O que eu mais me dedicava mesmo era a fisioterapia pélvica. E acho que foram esses os profissionais mais que ficamos rodeados ali. E a fisioterapia pélvica ajudou muito no parto. Eu estava lá no parto, então eu pude observar a importância da fisioterapia pélvica. Se você nunca ouviu falar, a gente recomenda que você busque maiores informações porque ajuda real. Vou deixar até o arroba da minha fisioterapeuta pélvica, que é uma querida. E também nós tivemos a Doula, a Isa,
A Isa foi muito importante também nesse processo. Deixar o arroba de todos esses profissionais aí pra vocês. E falando em profissional da saúde, ou médico ou a médica obstetra, que eu acho que é a maior dúvida que a gente enfrentou, né? E pelo que a gente conversa com a galera, é a maior dúvida de todo mundo. Quem vai fazer o parto do nosso nenê, se vai ser parto natural, se vai ser cesárea. Então aí, nesse negócio de escolher o médico, a gente já tinha um médico, foi indicação, não me lembro exatamente de quem. E eu, toda vez que eu ia, eu ficava muito insegura e eu falava, eu tinha muito desejo de ter um parto normal, se fosse possível, né? Se não fosse, tudo bem. E aí eu toda vez ia no médico e voltava com a pulguinha atrás da orelha, lembra disso? Eu falava assim, eu acho que ela não vai fazer parto normal e tal, 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 tal. Até que um dia eu me abri meu coração para uma pessoa, a nossa fotógrafa de parto, a Ellen, e aí eu falei, olha, eu tô com muito medo. Então, algumas dicas foram importantíssimas pra gente mudar, pra gente não correr esse risco, não se sentir segura. Primeira coisa, sempre olhar na marcação das redes sociais, do médico, porque se alguém teve filho, normalmente vai querer prestar uma homenagem para o médico, enfim, algum momento você vai encontrar. Então, essa foi a fase crucial. Eu fui pesquisar, só tinha cesárea da minha anterior. Quem mais? Aí também o que ajuda muito, e é meio difícil para algumas pessoas, mas pedir para o médico o relatório dos partos. Então tem esse prontuário, quantos partos normal fez, quantas cesáreas fez. E aí uma outra dica que deram pra gente é se o médico cancela as consultas em cima da hora, porque o bebê quando ele vai nascer ele não escolhe a hora. Então se o médico geralmente cancela a consulta é um bom sinal, e se não cancela é um sinalzinho de alerta. Então isso é uma coisa que foi pra gente, não é uma regra, eu acho. Não é uma regra, porque no nosso caso não teve nem cancelamento, né? Com os Não. nossos... No nosso obstetra, é um casal que a gente gosta muito, eles nunca cancelaram consulta, mas as outras coisas serviram como... Mas eles são em dois, né? Então é Fica mais mais difícil, fácil. porque sempre um vai poder vai cobrir o outro ali, de repente um tá fazendo o parto, o outro tá atendendo. Então não teve, mas se é só um, fique alerta. É bom, foi muito importante essa mudança pra mim. Foram com 6 meses e meio, 7 que eu mudei e não me arrependi nem um pouco. E uma coisa muito importante, que é o crucial, fazer o pré-natal, né? Super importante, claro, né? Fazer o pré-natal e acompanhando ali o crescimento, a saúde das duas partes, da mãe e do filho. Bom, decidido tudo, bem resolveu vir antes da hora. Se você não viu esse vídeo ainda, assista aqui, que foi o relato do nosso parto, é o vídeo mais emocionante que a gente fez até hoje. E no parto, a gente decidiu fazer a coleta do cordão umbilical. Na realidade não foi no parto, a gente fez um plano de parto e lá a gente incluiu essa congelamento das células tronco. O que é importante? Estudos mostram que a célula tronco vindo desse sangue do cordão umbilical, ele pode ajudar demais em doenças, enfim. Espero que não seja utilizado nunca, mas se você quer saber, dá uma pesquisada de congelamento de células tronco. Nós fizemos com a criogênese, foi muito bom. E a gente acompanhou tudo, não dói nada, o neném não sofre, mas tem uma coisa que a gente não sabia, que a gente descobriu muito próximo do parto. Que foi o seguinte, eu comecei a conversar com algumas pessoas e me falaram, eu tive problema na hora de retirar o sangue do cordão, foi pra UTI o nenê porque não subiu o sangue pros pulmões. Isso, alguns casos aconteceram. Eu falei, ixi, então eu vou cancelar tudo. Não existe uma solução, não precisa cancelar. É só você dizer que quer que retire o sangue depois dos 3 minutos, que já drenou, já subiu todo o sangue pro cérebro, pro pulmão, e aí evita muito disso acontecer. Então, foi o combinado. Eu só permiti que tocassem no cordão umbilical do bem depois de 3 minutos que ele já estava nos meus braços. Então, foi super tranquilo. Mas essa foi uma escolha nossa, a gente recomenda muito que você fale com o seu médico. O bem nasceu antes da hora, tava uma bagunça aqui em casa, mas antes disso a gente já tinha optado em receber visita na maternidade, porque nós éramos e somos pais de primeira viagem, era muita novidade, a gente não sabia como lidar com a criança pequena, e na maternidade a gente tem a ajuda das enfermeiras, tem todo o aparato técnico, ou seja, a gente achou mais cômodo a gente receber a galera lá, que a gente não precisava fazer nada. É verdade, a gente conversou muito sobre isso, eu conversei com algumas mães, como é que foi, muita gente opta por não receber ninguém, aí ainda não tinha Covid?
O Covid já estava tava bem no mais final, tranquilo. estava no final. Então todo mundo foi lá com a máscara, já estava bem tranquilo. E a gente falou, olha, venha visitar no hospital. Muita gente, eu vou depois. Não, depois não. Depois a gente quer ficar em casa no mínimo 2 meses, resguardado, tranquilos, com a nova vida, tentando entender o que estava acontecendo. E foi a melhor coisa, porque aí você não tem que ficar fazendo sala para ninguém aqui. E para mim foi a melhor escolha. Você mudaria alguma coisa? Não, não mudaria. Porque a gente optou em não ter babá, a gente optou em resolver os problemas entre a gente. E não era só resolver os problemas, entender como funciona a nova vida. Então, se a gente tivesse uma babá na época, a babá ia interferir como dar banho, porque de certa forma ela é mais experiente que a gente, ela já cuidou de outros bebês. Então, ia ensinar pra gente tudo e a gente queria aprender da nossa forma. Assim como a babá, assim como as pessoas mais velhas, tia, pais, amigos que já têm filho. Então a gente evitou esse tipo de ensinamento, né? Eu acho que é até um tipo de interferência direta, porque cada um tem uma forma de ver, de educar, de cuidar, e assim, às vezes algumas coisas a gente realmente aprendia, conselhos para colocar no nosso dia a dia, e outras coisas a gente não cabia mais, né, na nossa história, no nosso dia a dia. Então a gente resolveu fazer esse resguardo aí de pessoas dormindo aqui, nada disso. A gente conseguiu sobreviver, foi muito bom e eu recomendo a todo mundo, se tiver uma estrutura como a nossa, o MAC pôde ficar em casa, isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Então, por isso que eu digo, na nossa realidade, isso foi a melhor escolha. Então, cada um tem uma realidade. E uma coisa de ouro que a gente não teve problema, a gente ouve muitas pessoas falarem. E a amamentação, a gente chegou em casa, veio uma consultora para nos auxiliar, porque lá no hospital tem um monte de enfermeira, tem um monte de gente para ajudar, e aqui não. Então foi muito importante isso. Ela vem com fundamentos, técnicas que vão dar certo. Não tive problema com fissura, tive alguns probleminhas. E a pega, mas o que eu ouço o mais importante é a pega, que o Ben fez a pega certa com a ajuda da enfermeira lá na maternidade. Exatamente. Então essa é a primeira mamada que eu ouço falar que é muito importante. Então isso, se você puder ter, é muito bom. E também tem muita coisa na internet, né? Muita informação. Muita boa e muita ruim. Só toma cuidado qual você escolhe. E aí, voltando uma vez a gente em casa, como que aconteceu tudo? Né? Mudança de rotina total. Então, no começo, o Ben era um nenenzinho muito bonzinho nos primeiros 2 meses. Foi, nos primeiros 2 meses. A gente chegou aqui em casa, na primeira ou segunda madrugada, eu passei muito mal, quase desmaiei, porque a amamentar, você perde muitas calorias, usa muito energia, enfim. E eu nem pensei nisso, de madrugada quase desmaiei, né? 2 vezes, lembra? Foram 2 vezes. Então, eu comecei a me alimentar à noite, de madrugada também. E foi só um período, até o corpo se adaptar, né? Tudo novo, até o nosso corpo se adaptar. Aprendeu como comer, aí você começou a se alimentar, a beber água muito mais. Muito mais. E o Ben só dormia e mamava. Era uma maravilha. Até que, determinado dia, graças a Deus, como toda criança, ele começou a acordar de madrugada, feito maluco. Foi, nos primeiros 3 meses ele dormiu muito, aí depois ele começou, eu acordava ele pra mamar, que era de 2 em 2 horas, acho que no primeiro mês, que ele nasceu muito pequenininho, e aí foi espaçando um pouquinho, acho que até 3 horas, não me lembro exatamente. E ele começou a acordar com 3 meses, algumas vezes, mas acho que a pior fase foi com 6, 7 meses, que ele acordava 15 vezes, né? Era. Tipo assim, foi a pior fase mesmo de disparado. E eu, como pai, sem saber muito o que fazer, então até hoje eu dou o meu melhor, só que não é o melhor, né? Então o que eu percebo que ser pai é aprender alguma coisa nova todo dia. Eu sempre ouço isso, mas o que eu, da minha parte, tento fazer muito a sério é ter diálogo com a Fernanda, porque às vezes eu acho que eu tô dando o meu melhor e não tô, eu acho que eu tô fazendo certo e não tô, ela também. Então eu acho que o ponto crucial da nossa relação hoje, ainda mais que tem um bebê, é a conversa. Eu tento conversar com ela muitas vezes, eu sou o chato que fico fazendo DR, mas eu acho que isso é a chave do sucesso do casamento, né? Eu acho que a gente está num caminho. A gente não contou, falando em segredo do relacionamento, uma coisa que a gente esqueceu de falar e foi muito importante, falando em relação, foi o que mudou
da libido, enfim, mudou completamente. A gente está num processo de entendimento ainda, já está muito melhor, mas o Mac acho que pode contar um pouquinho como ele se sentiu com tudo isso e depois eu explico um pouquinho como eu me senti, como eu me sinto até. O meu não tem muito o que falar, o meu libido não mudou nada, e aí o dela diminuiu muito, e aí eu fiquei desesperado. Eu cheguei a achar que ela não gostava mais de mim, que não tinha mais desejo por mim, e aí o negócio começou a ficar mais sério. Então, antes era só um pedido que eu fazia, e aí a partir desse dia a gente sentou uma madrugada, inclusive, a gente conversou e eu falei, tá acontecendo isso, 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 e daí? Você não gosta mais de mim? Você não tem mais desejo por mim? E também tá sendo um momento muito desafiador desde quando tudo isso começou, porque eu também me questionei, nossa, eu não gosto mais, não sou mais mulher, o que aconteceu comigo? Fui em médico até entender que é muito comum, ainda estou amamentando, os hormônios ainda estão meio com altos e baixos e a gente tá no caminho, a gente tá fazendo o negocinho respeitando, mas a gente tá fazendo acontecer, né? Eu acho que é mais isso, não é só deixar ali debaixo do tapete e não falar sobre isso, a gente tá indo no caminho, acho que tá cada dia melhorando mais. Tá assim, dias melhores virão, ainda não tá aquela Né, maravilha, exatamente. mas pelo menos a gente conversa sobre isso, não finge que nada aconteceu. E essa foi só uma das mudanças que tem. Eu acho que isso é muito normal em todas as famílias com bebê pequeno. Outra coisa é a mudança da rotina. Pro pai é mais fácil manter aquela rotina. Eu assisti um vídeo muito legal, a gente assistiu um filme muito legal que é O Meu Pai é Pop, a gente recomenda. E nele mostra que a rotina do pai, se ele quiser, ela consegue ser a mesma. Eu consigo voltar a praticar esporte, eu consigo ter a minha vida que eu tinha antes, já a mãe não consegue. Então a gente é muito delicado para o pai essa mudança de vida, porque o bebê não depende tanto da gente quanto da mãe. E o casal, ele muda totalmente a vida. Então nossos amigos que não têm filho, a gente não consegue mais sair com eles, porque os horários não casam. Tem a preocupação da hora do nenê comer, do nenê dormir. Então isso a gente está enfrentando hoje, né? Hoje a gente não tinha rotina nenhuma, nunca tive muita rotina, ele também na vida, assim. Sempre fomos estudando os nossos negócios, da nossa vida. Só que agora a gente tem um chefe que nos manda, né? Que Exato. é o nosso chefe master. E que sim, tem regras, tem horários, porque toda criança precisa de regras, horários, limites. E a gente foi aprendendo isso na marra. E quando a gente segue direitinho, tudo funciona bem. É muito menos estresse, é só mais alegria. E a gente entendeu isso e estamos adaptando aí. A gente abre mão, às vezes, de sair da rotina, sabendo das nossas consequências, porque senão a gente também não consegue socializar. Mas a gente tá sempre em busca de um equilíbrio, né? Não foi tão poético assim, porque a gente insistiu algumas vezes em não seguir essa rotina e aí a gente não dormia. Quem não dormia mais era a Fernanda. Então a gente falou, cara, ou a gente faz isso direitinho, ou a gente não faz, porque sobra pra gente depois. Exatamente. Falando nisso, vamos falar sobre o nosso trabalho, o que mudou na nossa vida. Vixe, Só que eu Maria. acho que não foi só depois da gravidez, não. O que mudou na nossa vida total, veio tudo junto, veio a gravidez, o programa, então tudo junto. Mas, vai, quem começa? Eu começo. Hoje, como vocês estão vendo, a gente está engatinhando na internet ainda, mas nós estamos apaixonados por esse novo trabalho. Ainda não paga todas as nossas contas, mas a Fernanda foi a primeira a optar em sair do ateliê. Tem até um vídeo aqui falando sobre isso. Eu fui a primeira, porém um período longo, demorei muito tempo para tomar essa decisão e entender que o ciclo se encerrou na minha carreira. Talvez um dia eu volte, enfim, não descartei isso, mas tudo mudou. A gente hoje trabalha com imagem, internet, temos uma coisa nova saindo do forninho aí. Vamos aproveitar? Vamos contar, vai ser o quê? Um e-commerce que a gente vai ter de coisas de bebê que a gente usa no nosso dia a dia, então vai ser muito legal. Em breve a gente vai abrir tudo para vocês, aí tá nos detalhes finais agora, né? Então, hoje a gente trabalha com a internet, estamos aqui no YouTube, também temos esse projeto saindo do forninho, e eu escolhi isso para estar mais presente no dia a dia do bem também. E é uma loucura, porque na verdade você trabalha 24 horas por dia, você não tem como não trabalhar, não pensar nisso, então a gente tá numa adaptação danada, né? Somos estagiários dessa nova profissão, porque a nossa rotina de casa a gente tem um chefe que é o Ben.
Só que essa rotina do trabalho novo não tem. Então, se a gente quiser, a gente não trabalha nada, não tem ninguém que cobre a gente, não tem nenhum cliente ligando, é a gente com a gente mesmo. Então, isso dá um conflito danado na nossa relação, porque a hora a gente está falando de trabalho, e aí eu falo mais grosso com a Fernanda de trabalho, ela entende que eu estou falando do casamento, e ela fala mais grosso comigo do casamento, eu entendo que é do trabalho. Então, essa relação pra gente é a parte que está sendo mais difícil da nossa relação hoje em dia. Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente agora tá até fazendo terapia de casal para conseguir dividir isso muito claramente, que a gente não tá sabendo, a gente tá aprendendo também, é tudo muito novo, né? Então, acho que a gente tá tentando e eu acho que tá bem melhor agora com a terapia. Tá muito melhor mesmo. E agora a nossa lição de casa é conseguir dividir nosso tempo para gravar, para se divertir, ter um tempo extra só pra gente. Tá ajudando muito a gente a dividir esse tempo nosso de lazer, esse tempo nosso de trabalho, como a gente divide as nossas tarefas de trabalho, porque tudo que a gente faz a gente tá junto. Então, isso a gente está tomando muito cuidado e está aprendendo também. E a terapia às vezes cutuca umas feridas, que esses dias a gente estava falando sobre rede de apoio e nós entendemos que alguns limites, algumas regras que a gente colocou nos deixaram meio sem opção, né? Exato. E aí a gente está tentando entender como poderia melhorar isso numa próxima vez ou nesse momento, que foi, eu coloquei limites de não quero ninguém aqui em casa, de família, e hoje a gente só conta praticamente com a babá, né, para fazer isso. Então a gente tá tentando entender o que a gente vai fazer, como que vai resolver essa parada, né? Depois daí assunto para quando a gente estiver resolvido, a gente vem compartilhar para vocês. Então chegamos ao final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Aproveita para assistir esse vídeo aqui, que a gente tem certeza que vocês vão gostar bastante, não é não? Com certeza. E beijos, até a próxima. Comentem aí pra gente estar sempre juntos. Beijos. Valeu!